Se por acaso já teve uma situação que você ia ter uma reunião de negócios em inglês e bateu aquele desespero que você ficou na dúvida de como é que você ia conduzir aquela reunião, ou até mesmo como se comunicar de uma forma efetiva, clara, porém ainda profissional e formal? Bem, fica tranquilo, porque hoje eu vou te mostrar 20 frases profissionais e essenciais para você falar no inglês para negócios. Fala impressionador, eu sou Yuri e antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar aquele sininho para você receber semanalmente conteúdo aqui para você continuar alavancando o inglês e aprendendo cada vez mais aqui conosco da hashtag. Bem, 20 frases profissionais essenciais. A primeira começando com Could you please clarify that? Could you please clarify that? Então, você poderia esclarecer isso? Sim, estamos usando aqui uma linguagem mais formal, mais elaborada, pensando em negócios, que vai ter uma linguagem, tem essa necessidade. Então, could you please clarify that? Então, por exemplo, could you please clarify that point about the budget? Então, você poderia esclarecer, esse clarify no sentido de esclarecer aquele ponto sobre o orçamento, budget. Ou então, could you please clarify that for the team? Então, você poderia esclarecer aquilo ou isso para a equipe, para o time como todo? Quando você está numa situação em que você não entendeu muito bem, você quer os detalhes a respeito do assunto, então você pode muito bem pedir um could you please clarify that? Ou então pensa num contexto em que você precisa que a pessoa elabore mais sobre o tema. Você não ficou muito claro também. Você quer que ela, em vez de pedir para ela clarificar, para deixar aquilo mais claro, você pede para ela elaborar. Então você fala, can you elaborate on that? Can you elaborate on that? Você pode também falar, could you elaborate on that? Para soar um pouco mais formal. Tá tudo bem. Então você pediu uma explicação que mais completa. Can you elaborate on your proposal? Então você pode elaborar melhor a sua proposta? Ou I like your idea. I like your idea. Então gosto da tua ideia. Can you elaborate a bit more? Então, dá para você elaborar um pouco mais? Can you elaborate on that? Essa aqui é a chave e dá para ser utilizada tanto em contextos profissionais como também no dia a dia, tá? Could you walk me through this? Então, quando você fala walk me through this, sim faz você fala, nossa, caminhar sobre isso, você pode caminhar, me fazer ou caminhar entre isso. É no sentido, você pode ficar isso passo a passo. Eu quero entender o teu processo. Quando você fala, could you walk me through this? Eu quero realmente entender como é que aquilo funciona para você passo a passo, tá? Eu quero entender esse processo. Então, could you walk me through your process? Então, você pode explicar esse seu processo passo a passo? Could you walk me through the report? Então, você pode me explicar esse relatório passo a passo? Então, mostrar o começo, meio e fim dele, tá? Could you walk me through this? Ou então, could you provide more details? Could you provide more details? Quando você precisa o quê? Que a pessoa forneça mais detalhes sobre algo. Could you provide more details? Por exemplo, could you provide more details before the presentation? Você pode providenciar mais detalhes antes da apresentação? Ou could you provide more details about the client's needs? Então aqui você poderia providenciar, fornecer mais detalhes sobre as necessidades do cliente. Olha uma coisa assim muito curiosa que eu acho muito interessante. O inglês, quando ele vai se tornando mais formal, ele se assemelha muito também à língua portuguesa ou às línguas romances, às línguas latinas, porque muito também no inglês mais formalizado, ele deriva do latim ou até mesmo tem influência do francês. Então, muitas palavras você vê, nossa, realmente provide, você vai pensar em fornecer, mas sim providenciar. Então, tem a mesma raiz etimológica. Isso é muito interessante e ajuda muito também quando você está atento a isso e aprendendo mais e mais no inglês, né? Próximo. I'm not sure I follow. I'm not sure I follow. Que é, eu não tenho certeza se eu entendi. Esse I follow é assim, se eu acompanho mesmo, não é acompanhar no sentido de entender, tá? I'm not sure I follow. Por exemplo, quando você está confuso sobre o que a outra pessoa está dizendo, tá? Você não está muito certo. Então, I'm not sure I follow. É uma forma respeituosa e melhor do que dizer I don't understand, tá? I'm not sure I follow. Não tenho certeza se eu acompanho, se eu estou entendendo bem. Então, I'm not sure I follow the numbers here. Então, não tenho certeza se entendi bem os números aqui. Ou, I'm not sure I follow. Could you rephrase it? Então, eu não tenho certeza se eu entendi bem. Você poderia refrasear, você poderia reformular o que você disse. Então, could you rephrase it? Próxima frase. Let's schedule a meeting to discuss this further. Então, let's schedule a meeting. Então, vamos agendar aqui um verbo chave, que é schedule. Schedule. Sim, os britânicos vão dizer schedule. Schedule, tá? Isso é no inglês britânico. Mas, fora disso, schedule. Um som de K aqui, tá? Schedule. Let's schedule a meeting to discuss this further. Further aqui é
adiante. Então, no sentido de, no caso vamos agendar uma reunião para discutir isso melhor, tá? Lá para frente, further. Então, para continuar o assunto, a conversa, em outro instante, em outro momento. Let's schedule a meeting with the finance team. Então, vamos agendar uma reunião com a equipe financeira. Ou let's schedule a meeting for next Monday. Então, vamos agendar uma reunião para a próxima segunda-feira. Temos também aqui o verbo schedule com can we schedule a follow-up meeting? Can we schedule a follow-up meeting? Novamente, schedule aqui aparecendo. Então, podemos agendar aqui uma reunião de acompanhamento. A follow-up meeting seria uma reunião que ocorre depois dessa que está ocorrendo agora, desse momento, em que está relacionado com o mesmo tópico, tá? A follow-up meeting. Então, teve essa reunião inicial e depois você tem que revisar, você tem que dar prosseguimento a essa reunião, tá? Então, can we schedule a follow-up meeting for next week? Então, podemos agendar uma reunião de acompanhamento para a próxima semana? Ou can we schedule a follow-up meeting to finalize the proposal? Então, podemos marcar essa reunião de acompanhamento para finalizar a proposta. Proposal, tá? E temos também, what are the key takeaways? What are the key takeaways? Takeaways aqui no sentido de informação, no sentido de conclusões. Quais são as principais conclusões a respeito daquilo? O que você tira disso, basicamente, tá? Então, o que você tira disso tudo? A takeaway, tá? Essa é a lógica. Então, para perguntar se o que deve ser lembrado, o que deve ser levado adiante. A gente fala isso em português. O que a gente tira disso tudo? Tira disso tudo no sentido de informação, de conteúdo. Mesma lógica aqui. What are the key takeaways? Por exemplo, what are the key takeaways from today's meeting? Então, quais são as principais conclusões da reunião de hoje? Ou, let's focus on the key takeaways for the team. Vamos focar nos principais pontos, né, nas principais conclusões para o time, para a equipe. Temos também, could you give me an update on this? Toda vez que pedir o quê? Um update, você quer o quê? Uma atualização. Também muito útil no mundo de negócios. Então, could you give me an update on this? Você poderia me dar uma atualização sobre isso, sobre um tema? Então, quando você precisa saber como está progredindo, como é que a coisa está, o que está rolando, como é que está o processo após o início, né? Então, could you give me an update on the project? Você pode me dar uma atualização sobre o projeto? Ou can you give me a quick update? Aqui, quick no sentido de rápida, quando algo, não de rápido de veloz, mas rápido no sentido, você pode me dar uma atualização rápida em termos de tempo curto, tá? Can you give me a quick update? Temos também keep me posted. Keep me posted. E o que é o keep me posted? Mantenha-me informado, mantenha-me informado. E faz sentido, se eu pensar posted, pensa que informação, principalmente no passado, to post, no sentido de enviar algo por carta, tá? To post. Isso vem realmente dos correios, tá? Dessa lógica de cartas. Então, keep me posted, pensa assim como se fosse alguém mandando um telegrama diário ali, mandando informação diariamente por cartas. Obviamente não é esse o caso, né? A gente manda hoje em dia tudo por WhatsApp e e-mail. Mas keep me posted, a gente fala quando você quer que a pessoa te mantenha informado de algo. Então, é uma expressão utilizada tanto no mundo dos negócios, mas também é uma expressão que você pode utilizar no seu dia a dia, tá? Então, por exemplo, keep me posted on any changes. Então, me mantenha informado sobre quaisquer mudanças. Ou, please keep me posted throughout the week. Então, por favor, mantenha-me informado ao longo da semana, tá? Aí que tem esse throughout, quer dizer ao longo da semana. Please keep me posted throughout the week. Temos também, I'll get back to you on that. I'll get back to you on that. O que quer dizer esse I'll get back to you? Quer dizer, eu volto a falar com você. I'll get back to you. Quer dizer, eu volto a falar com você sobre isso, tá? I'll get back to you on that, tá? Toda vez que for falar I'll get back to you, quer dizer, eu retorno, eu volto a falar contigo. Então, quando você precisa de um tempo para checar algum assunto específico, algo que lhe for demandado, perguntado. Então, I'll get back to you after checking with finance. Então, eu volto a falar com você depois de verificar com o financeiro, ou let me confirm that and I'll get back to you. Então, deixa eu confirmar isso aqui e depois eu volto a falar contigo. Temos também, could you follow up on that? Could you follow up on that? Então, lembra do follow-up meeting que a gente tinha falado agora há pouco, que seria basicamente essa reunião de acompanhamento? Aqui, could you follow up on that? Então, você poderia, acompanhar isso, aquele tema? Então, quando você pede para a pessoa dar continuidade, continue cuidando do assunto, daquilo que está sendo tratado. Por exemplo, could you follow up with the client? Você poderia acompanhar com o cliente, você poderia dar continuidade com o cliente?
Ou please follow up and let me know the result. Por favor, acompanhe e me dê o resultado. Me fale, né? Deixe eu saber, me avise sobre o resultado. Temos também um let's move forward with this. Let's move forward with this. Quando você diz isso, quando você quer aprovar e continuar com um plano, alguma coisa, algum plano de ação. Então, move forward é assim, seguir adiante, tá? Então, let's move forward with this. Vamos seguir com isso, vamos seguir adiante com isso. Então, com o tema, com a proposta, com a negociação, com qualquer que seja o contexto aqui. Então, this looks good. This looks good. Let's move forward with this. Então, isso aqui parece bom. Vamos dar prosseguimento com isso. Vamos seguir adiante. We've got approval. Let's move forward. Então, recebemos aprovação. Então, recebemos aquele check, aquele sim. Vamos em frente. Let's move forward. Temos também what are the next steps? What are the next steps? Aqui, ótima palavra. Então, quais são os próximos passos? Porque a gente precisa de o quê? Plano de ação, a gente precisa saber quais são as próximas ações, os próximos passos. Para quê? Para planejar a sequência de ações. Então, what are the next steps for implementation? What are the next steps for implementation? Implementation. Então, quais são os próximos passos para a implementação? Sim, falamos implementation no final, tá? And pode ser também, we need to define the next steps clearly. Então, precisamos definir os próximos passos claramente, tá? Clearly. We need to define the next steps clearly. Temos também being on the same page. Eu adoro essa expressão, acho que faz muito sentido, na minha cabeça faz muito sentido, é estar o quê? Alinhados. Quando você está na mesma página, seria o sentido de be on the same page, quer dizer que você está alinhado com outra pessoa. Todos estão na mesma página. Pensa assim num livro. Pensa como se todo mundo estivesse lendo um livro coletivamente e todos têm que estar na mesma página para que dá continuidade àquilo em conjunto. Senão cada um está num canto. Então, to be on the same page é estar alinhado, você estar com o mesmo entendimento que as outras pessoas. Então, para confirmar que todos estão entendendo a mesma coisa. Está todo mundo falando a mesma língua aqui? É basicamente isso. Tá todo mundo falando... É isso. Então, let's make sure we're on the same page. Vamos garantir que estamos na mesma página, que estamos realmente alinhados. Ou I just want to be on the same page with you. Eu só quero ter certeza que nós estamos alinhados, que estamos falando a mesma língua aqui. Ou how does this align with our goals? Então, como isso se alinha aos nossos objetivos? Goals aqui, uma ótima palavra, fundamental também dentro do mundo corporativo, que seria a palavra para objetivo. Posso falar objectives? Pode também, tá tudo certo, tá? Mas temos aqui, how does this align with our goals? Pensa também na lógica de goals. Lembra do quê? Goal de futebol, gente. Coisa mais óbvia. Qual que é o intuito? O gol de futebol não é objetivo no jogo? Mesma coisa, tá? A gente vê a palavra aqui, goal, como objetivo. Quando você quer o quê? Checar se uma ideia ou um plano faz sentido. Você quer verificar se está todo mundo também com o mesmo objetivo. Então, I'm not sure this aligns with our priorities. Aqui temos, não tenho certeza que isso aqui está alinhado com as nossas prioridades. Poderia ser, em vez de priorities, pode ser goals, que a gente tinha falado aqui. Ou this aligns perfectly with our mission. This aligns, então temos a palavra align here. A gente não pronuncia esse G, tá? This aligns perfectly with our mission. We say mission. Sim, esses dois S aqui tem um som de sh, tá? E SH. Isso está perfeitamente alinhado com nossa missão. E temos também let's brainstorm some ideas. O que é fazer um brainstorm, que o pessoal fala aqui no Brasil? Mas é fazer o quê? É uma chuva de ideias, tá? Chuva de ideias, brainstorm. Basicamente é isso. Vamos pensar isso em conjunto. Quando você faz um brainstorm, quando você está nesse momento, é que todo mundo larga sua ideia para depois a gente fazer, realmente separar o que vale e o que não vale. Então, principalmente em sessões criativas e soluções ou de implementação de uma nova situação. Então, let's brainstorm some ideas for the campaign. Então, vamos pensar em ideias para a campanha. Então, pensa uma campanha de marketing ou qualquer situação do novo produto. Ou, we need new strategies. Let's brainstorm. A gente precisa de novas estratégias. Vamos pensar juntos nisso. Então, we need new strategies. Strategies. Então, novas estratégias. I'm afraid I have to disagree. Então, quando você não concorda com alguém, você pode falar isso de uma forma um pouco mais educada. Então, I'm afraid, quando você fala esse I'm afraid, não é I'm afraid, eu tô com medo, mas no sentido aqui
sim, você fala I'm afraid, eu estou com medo, se for separadamente. Mas quando você fala isso em relação a algo, I'm afraid I have to disagree. Então, é como se eu sinto muito, eu receio que eu tenho que discordar de você. Sinto muito, mas eu tenho que discordar. I'm afraid I have to disagree. I'm afraid I have to disagree with that plan. Então, sinto muito, mas eu tenho que discordar desse plano. Ou I'm afraid I disagree with the suggested timeline. Então, receio que eu discordo do cronograma sugerido. E temos também we have a deal, aquele lindo momento em que você tem o quê? Um acordo. Então, sempre we have a deal. Fechou o acordo, temos um acordo. Quando você vai? Pode fechar um acordo, quando você está de acordo com outra pessoa. Pronto, we have a deal. We have a deal. So it's confirmed, we have a deal. Então está confirmado, temos um acordo. Temos aqui, you accepted our terms? Great, we have a deal. Aqui você vai ver assim, gente, calma, gramaticalmente é assim que a gente fala. Isso sim é só quando você está confirmando a pessoa e está numa linguagem mais coloquial mesmo, tá? You accepted our terms? Então, você aceitou? Você aceitou nossos termos? Ótimo, temos um acordo, tá? Então, you accepted our terms? Você pode falar isso, se for pensar gramaticalmente, do you accept our terms, tá? Se for pensar pela our terms, você quer saber, você aceita os nossos termos de uma forma um pouco mais polida e formal? Aí está a frase, tá? Do you accept our terms? You accepted our terms? Você está só confirmando que a pessoa aceitou. E você usa aqui, você está confirmando mesmo, tá? E também, get the ball rolling. Get the ball rolling. O que é get the ball rolling? É quando você coloca algo em andamento. Pensa no futebol, tá? Let's get the ball rolling. Pensa, futebol, você tem que o quê? Dar o primeiro chute, você tem que colocar a bola para correr, para poder o jogo acontecer, não é mesmo? Mesma lógica aqui, get the ball rolling. A gente está falando, vamos iniciar esse processo até. Vamos fazer esse jogo acontecer, vamos fazer a coisa acontecer. Get the ball rolling. We need to get the ball rolling this week. Então a gente precisa começar essa semana, a gente precisa dar o primeiro chute, o pontapé inicial para a coisa acontecer. Who's getting the ball rolling on this? Então, quem vai dar esse pontapé inicial nisso? Então é isso, não esqueça de deixar seu like e já deixa nos comentários quais dessas expressões vai começar a usar, ó, logo agora de cara. See you next time.